Oi, gente. Oi a todos. Bem-vindos. Então tá, oi, Nadish, oi, Monja Coen. Oi, oi. Eu quero agradecer demais a presença de vocês na última live deste evento de lançamento deste livro, O Legado do José Ângelo Gaiarsa, que está emocionando tanto nós todos, né? E eu vou fazer agora algumas informações oficiais aqui do nosso trabalho de lançamento, né? O Grupo Sumos fez uma promoção de 20% no valor do livro para quem comprar ele de agora, do início da live, até a meia-noite do dia de hoje. Aí você entra lá na página do Grupo Sumos, Legado de José Ângelo Gaiarsa, põe na barra do Google, vai entrar na página e você escreve a senha Gaiarsa, 100, sem número, né? 100, 100, anos. Gaiarsa 100 anos, tá? Então, é isso, né? Então, hoje a gente vai fazer a última live sobre de lançamento desse livro. Para essa última live, eu escolhi o tema corpo e espiritualidade, né, e ética, para falar com a Monja Coen e com o Nadish. Com a Monja eu fiz uma entrevista que foi muito emocionante, viu, Monja? A gente estava conversando aqui com o Nadish sobre isso. E o Nadish escreveu sobre essa memória. O Nadish é filho do Gaiarsa, então fala também desse pai que vai se transformando no Gaiarsa, né? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Eu fiz a apresentação do livro, né, e o último capítulo. Na apresentação do livro, eu resolvi que o título seria A Espiritualidade de José Ângelo Gaiarsa. Esse é o título da apresentação. E aí, nessa apresentação, eu comento as relações do Gaiarsa com o cristianismo, com a imagem de Jesus, especialmente, e com o taoísmo. E aí, em vários livros, mas eu estou lembrando agora exatamente na Coraça Muscular do Caráter, ele faz uma relação, né, do pensamento taoísta, do princípio do Tao, com o movimento do corpo, com o movimento biomecânico, né? E tirando várias consequências disso. Então, o que eu vou fazer para abrir a primeira questão, que é para os dois, tá? Que eu acho isso muito bonito. Que é assim, eu vou ler uma citação taoísta, do Lao Tse, e depois eu vou ler um trecho do Gaiarsa. E aí eu vou abrir para vocês comentarem, tá? Ok. Vamos lá. A citação do Lao Tse diz assim: até mesmo a maior boa vontade do mundo, quando forçada, nada consegue. A maior virtude, quando forçada, nada obtém. A melhor boa forma, quando forçada, não surge da maneira certa. Assim como de hábito, apenas o trabalho árduo é usado a fim de aplicar a lei. Essa é uma citação taoísta. Agora eu vou ler um trecho do Gaiarsa, tá? O esforço muscular que fazemos a fim de nos obrigarmos a cumprir nossos compromissos, deveres e princípios é o elemento real da analogia verbal. Esforço que fazemos para obrigar os outros ou as coisas a obedecerem a uma certa norma ou a se conformarem a um certo molde. É preciso muito esforço físico para conseguir este propósito. Aí ele está falando dos esforços desnecessários e, enfim, os esforços doloridos do movimento, né, da relação com a vida do movimento. Então, bem-vindos, oi de novo, Monja Coen, Nadish, fiquem à vontade. Quem gostaria? Fala representante principal do taoísmo, Zé. Isso. A minha ordem é budista, né? O budismo não é exatamente o taoísmo, mas o budismo, na sua viagem da Índia, China, Japão, ela vai ser banhada também pelo taoísmo, né? E muitas vezes tal quer dizer caminho. E é uma das expressões que a gente usa para dizer ou despertar ou ser um ser iluminado, é alguém que está no caminho, que caminha esse caminho. Esse caminho é sem esforço. É um esforço sem esforço. Engraçado, hoje mesmo de manhã, um aluno meu me mandou um WhatsApp dizendo assim: Monja,
eu tenho me esforçado tanto para agradar tal pessoa, o que eu faço? Eu falei, pare de se esforçar. Porque a única solução, você só vai ter resultado quando você parar de se esforçar. Então, isso é verdadeiro, né? O nosso corpo fica tenso, né? Porque eu preciso fazer, tenho que fazer, e é só quando você solta que, na verdade, você consegue fazer melhor. Então, uma das frases que a gente usa muito no Zen budismo é essa, né? É o esforço sem esforço. Não é que eu não tenho meta nem objetivo, eu tenho, mas eu não posso ficar aflita, tensa para consegui-lo, né? E até no processo meditativo, quando a gente fala sente e alongue a coluna vertebral, eu falo, não é tensionar, é alongar. Ela é macia, se alonga e não fica dura, tensa. É por aí que eu caminho. E agora eu Olha, do meu lado, pensando, né, nesse legado do Gaiarsa, tinha o esforço, porque ele vem de uma época muito repressora sexualmente, fisicamente principalmente, né? Se falou muito da sexualidade, mas realmente corpos muito dominados, muito inibidos, costumes muito castradores. Então, realmente havia essa frase, tem que ter esforço para, é curioso dizer isso, para retomar o viver, como disse a monja, né? Esteja de pé, esteja se movendo, esteja dançando, mas no começo você vai estar inibido. Então aí entra um pouco as terapias para amolecer um pouco. Tá? Eu gosto muito da similitude religiosa do Gaiarsa, católica, né? Tem coisas interessantes, porque se fala de Deus, mas eu gosto de falar, mas antes tinha a avó do mundo, que era a Senhora Existência. Deus surge depois da Senhora Existência. Então, já começa a desmontar um pouco essa figura única de um Deus que passa a existir a partir da grande mãe, da grande avó do mundo, ou do taoísmo, eu gosto de ver assim. É algo que já está ali. E aí o ser humano surge, Deus surge como uma busca para se acessar a consciência enquanto um corpo que vive a vida, a princípio, seria sem esforços. A não ser em momentos de cataclismas, de coisas imprevistas, que realmente aí a gente recupera a capacidade da gente se estruturar diante de coisas que não foram previstas. Mas, mesmo assim, eu gosto de falar que não é propriamente esforço. Eu já vivi situações de acidente, coisas assim, muito difíceis. Eu posso dizer que um dos legados do Gaiarsa que ele me deu, na hora que acontece um acidente, eu fico tão colocado e faço o que tem que fazer. Se tem que pegar pessoas, se tem que fazer um curativo, se tem que tirar algo de cima. O pessoal estranhava no começo, porque eu falava, eu gosto dessas situações limites, porque eu me sinto totalmente Gaiarsa, vou dizer assim. Estou ali naquele... mas eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Estou providenciando o que tem. Eu acho que era isso que ele estava querendo dizer, né? Fazer o que tem que fazer. E aí, agora eu vou citar trechos dos textos de vocês e fazer perguntas em cima dele, tá? Continuando esse rodízio, né? Aí, então, já falou a Monja Coen, agora na Disha, eu vou voltar para a Monja Coen, então, para fazer a lógica do rodízio, né? Você escreve assim, minha relação com ele foi sempre de profunda confiança, respeito e uma gratidão infinita por tudo aquilo que ele apontou em mim. Gente, a Monja Coen foi paciente do Gaiarsa com 19 e 20 anos, que foi uma coisa determinante, é por isso que ela está aqui neste livro. Então, ela conta essa história no capítulo do livro. Aí você escreve assim, ele me fez ver a realidade assim como é. Ele me transformou em mim mesma, me deu asas, me deu liberdade de ser. Minha pergunta para você é, se você pode comentar um pouquinho, o que significa ele me fez ver a realidade assim como é? Eu acho que nós, às vezes, pintamos a realidade, né? Pintamos em cima da realidade coisas boas ou más, bonitas ou feias, e ele nos facilitava, eu fazia grupo com ele, e ele facilitava que a gente pudesse ver o que é assim como é. Uma coisa... Essa ideia da presença pura que o Kadish falou agora, né? Está absolutamente presente onde você está, os sentidos estão alertas e você tem consciência do que está acontecendo e pode tomar decisões adequadas. Então, ver a realidade do assim como é, assim como ela está acontecendo, não como eu gostaria que fosse
ou como eu esperava que fosse, ou como deveria ser, é a grande mudança. Quando ele fala da família, inclusive, né, que a gente achava a família, que coisa preciosa, sagrada, assim, que pavor, a família é o circo de horrores, é onde a gente tem os dramas maiores que podem estar apresentados com a ideia salvo, familiar, né? Hoje em dia a gente fala tanto sobre isso, tem tantas mulheres que são arrimos de família, não é? Tantas famílias que não têm o suposto casal com os filhos, e nem por isso de sejam pessoas que sejam muito desestruturadas, né? Então, a estrutura que a gente vai dizer da formação de um ser humano, o que é esta, né? E como que você vê o que está acontecendo. O fato de trabalhar no jornal nessa época foi muito impactante também, né? Porque era uma época de ditadura militar, de um governo de repressivo, e havia muitos assaltos, muito terror, muitos crimes, assalto a banco, muita pessoa indo para a clandestinidade. E eu lembro que muitos e muitos anos depois encontro o Gaiarsa, e ele disse assim, pois é, você tinha um namorado que era do Partido Comunista. Eu falei, eu nem sabia. Eu nem sabia que o namorado era do partido, porque naquela época ninguém falava nada, tinha todo mundo muito medo de falar sobre política também, né? Então, tem coisas interessantes que o quanto ele me mostrava, veja o que é, como é, e o quanto ainda eu não conseguia ver tudo, né? E quanto a gente demora, quantos anos para você... E ainda falta ver mais, né? Ainda falta muitos... Tem sempre algum lugar, algum de nós, é como no carro, né? Tem uns pontos cegos aqui, né? Que a gente não consegue ver. E tem alguém que aponta e diz, olha, um pouquinho mais para lá. E você fala, nossa, isso existe também, né? Mas principalmente esse olhar em mim. Ele dizia para mim assim, você tem uma bomba aí no seu peito, eu estou só esperando a hora que vai estourar. Eu não achava que tinha bomba nenhuma, já estava tão bem, né? Mas não, foi... e aí no livro você fala que no final desse processo ele acabou desmontando a bomba, né, que estava no teu peito. Você conta isso. É isso mesmo. Você sabe, eu estava contando para o Nadish outro dia que quando eu conheci o Gaiarsa, que eu não tinha noção de que eu era super ansiosa, porque eu estava o tempo todo super ansiosa. Então, para mim, aquilo era o que era, né? Aí eu lembro que o Gaiarsa um dia chegou para mim e falou assim, você não quer tomar um ansiolítico para você saber o que é, para você experimentar por um tempo, saber o que é não estar ansiosa? Eu não tinha ideia que a bomba era... Isso é bom. Que era a bomba no meu peito também. Nadish, você escreveu assim, ó, um momento, né, que você diz assim, Gaiarsa dizia que a matança dos inocentes antes do nascimento de Cristo, no Novo Testamento, é o que se faz com a criança humana. De novo, Gaiarsa envolvido, né, com as histórias do cristianismo. Você quer comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão da matança dos inocentes e a preocupação do Gaiarsa com isso? Olha, uma das coisas que ele me estimulou foi que acabei participando da inauguração, como sócio proprietário, da Escola da Vila de São Paulo, que era a proposta de Piaget, Arte e Educação, fantástica, em que a gente criou uma escola onde a gente não matava os inocentes, onde eles se interagiam, basicamente, onde a gente trabalhava a expressão do ser humano como um todo, a sociabilidade, que é aí que acontece a matança, e a inteligência propriamente dita, que já é a parte mais psíquica que vai desenvolvendo à medida que a gente vai crescendo. Tem uma coisa curiosa também, eu vou forçar um pouco, mas o Gaiarsa, nos últimos anos, me deixou um koan, uma frase que ele falou, olha, Nadish, eu ainda não descobri o que significa Caim e Abel. O que isso quer dizer dentro da linguagem dele. E passaram-se os anos, eu com esse koan na cabeça. Realmente, quando a gente lida com terapia ou desenvolvimento humano, a gente está lidando com um Abel, que é a pessoa que vai dar certo na vida, e o Caim, que nunca está olhando para a própria vida, ela está olhando para o Abel. E ela fica norteando a própria vida, como disse a Monja, nessas coisas que a gente não vê, mas ao invés da gente olhar para a gente e seguir a própria dança, Abel, a gente vira um Caim invejando. Eu gosto da palavra grega, a romana de início, o enviesado, o ciúmes é o que olha enviesado, né? Ele olha de viés. Então, cheguei nisso. É uma daquelas coisas que alguns mestres falaram para mim, que fica na cabeça da gente, e a gente fica buscando qual é a coerência.
E o que eu faço em terapia é realmente tirar a pessoa dessa visão Caim que ela tem de si, dos outros, das culpas, quem é o culpado, porque o sujeito me sacaneou e eu tenho que resolver isso com ele, eu tenho que fechar esse assunto, e ela esquece de simplesmente entrar numa viagem, aí eu chamaria de espiritual, que nem eu também tenho uma jornada espiritual, diferente da monja, mas é uma viagem onde eu estou muito bem com o meu Abel. Meu Abel é aceito, ele é ouvido, ele escuta, ele cuida das pessoas, ele cuida de si. E resolveu a coisa que o Gaiarsa sempre falou, que nem ele fala das matanças inocentes, que na época foi um choque para mim ouvir ele dizer isso. Falei, como assim, Gaiarsa? A matança dos inocentes. Mas hoje em dia eu vejo o quanto isso me mobilizou para procurar o que acontecia numa proposta científica, pedagógica, com o desenvolvimento humano, do 0 aos 9 meses, dos 9 meses aos 3 anos, dos 3 aos 4, 5, 6 anos. E é uma maravilha. O ser humano é fabuloso. A inteligência humana é uma coisa assim, como ele dizia da dança, né? Por mais que você dance uma vida inteira, você sempre vai poder dançar uma dança diferente. E por mais que você dance essa dança junto, cada dia você vai acessar mais esse estar junto de toda uma humanidade. E o Gaiarsa me deu esse legado, entendeu? Então, eu vou fazer uma outra pergunta ligada a essa espiritualidade, esse legado. Se é assim, se o corpo humano possibilita essa transformação contínua, essa dança contínua, se os estados mentais, né, podem ser tão variados também, de acordo com a motricidade, com o movimento do corpo, por que a gente se entedia? Por que a gente vive uma vida tão limitada? Por que às vezes a gente se sente tão sem recursos para reinventar a vida? Claro que tem um monte de questões aí sociológicas envolvidas, né, nas relações de poder e tal, mas vamos assim, o que está ao meu alcance? Por que é assim? Sendo tão potencialmente criativos. O que faz com que nós, humanos, nos separemos da nossa essência, do nosso ser. Quando é que nós nos separamos e nos fechamos? Eu fiquei interessada pelo Nadish, quando ele fala que a questão da morte dos inocentes é nos relacionamentos. Será que você pode falar um pouquinho mais para mim sobre isso? Fiquei curiosa. Essa tem a ver com a palavrinha-chave. A Fernanda me trouxe essa palavra de novo, que era o sensório motor. Realmente, a primeira inteligência, a primeira inteligência, e ela é operacional, ela não tem carga dramática ainda, ela é sensação e movimento. E realmente, trabalhando com várias vertentes de terapia, tem a tal da criança ferida, ou da ferida narcísica, que eles chamam, que é realmente um rompimento com essa inteligência humana, que ela é, antes de mais nada, sensação e movimento, inteligentes. Ela é coordenada, ela é estimulada pela extrema curiosidade do DNA humano. A criança humana nasce assim, a 10 mil por hora. O outro dado que o Garça me trouxe para isso é que quando é que o cérebro humano está funcionando a todo vapor? Até os 3 anos. Depois ele começa a desligar. Isso quer dizer que aos 3 anos, gente, imagine uma consciência que nasce do nada, movida por um DNA. Ela tem perna, ela tem nariz, ela tem orelha, mas na hora que ela nasce, ela não é nada. Ela é um plasma. E esse plasma começa a ser trabalhado pelo pai, pela postura, pelo nascimento, etc. E ela começa a se estruturar, ganhar uma forma, que a gente chama de psiquismo. Ou eu posso também chamar de espírito. É na hora que eu começo a construir alguém dentro de mim. Porque uma criança de 2 anos não tem esse alguém dentro de si. Então, o que se mata... Adorei tua pergunta, monja. Adorei. O que mata a gente é ficar refugiado nessa mente faladora, cheia de problemas, e esquecer que a gente pode viver dentro da realidade, buscando a realidade, de uma maneira aberta. É difícil falar isso, de uma maneira infantil. Gaiarsa usava muito isso, tem que resgatar a criança. Não é bem assim, não é a criança. A criança sofreu demais. A criança foi totalmente construída para se adequar a uma realidade absurda. Hoje em dia, então, não precisa nem explicar.
É uma realidade absurda. E essa é a matança dentro da gente que eu sinto, sabe, monja? Eu trabalhei muito as meditações ativas do Osho e fui me aproximando desse que, de repente, eu participei de grandes festas trance também, que tem um momento que você desaparece, você está lá, mas você está junto, você está dançando, você está solto, você está cercado de gente que também está junto com você. Então, eu sinto que eu resgatei essa criança. Mas não é uma criança. Não é uma criança. Então, ela isso, é uma... então, isso responde à sua pergunta, Fernando. Como é que a gente vai ter esse prazer na existência? Por que a gente acha que a vida ficou monótona, ficou chata, está ruim? Porque eu perdi o contato com esse deslumbramento, com o mistério da vida. Esse deslumbrar-se com as coisas simples, do movimento, da ação, da descoberta. Parece que agora eu sou um adulto, eu sei tudo, eu sou aquele que sei. Não, por isso que a gente fala muito, a mente do não saber é a mente preciosa, porque ela tem que descobrir coisas. Aquele que já sabe tudo não tem mais descoberto. E às vezes a gente se imita, como essa vida fica monótona, porque eu criei um universo tão pequenininho, tão restrito, né? Tão aprisionado. É lindo isso, você veja como está conectado com aquela posição da infância, das relações que foram limitando, e a pessoa vai se fechando e a vida fica, que podia ser maravilhosa, deliciosa de ser vivida, fica monótona. Fica. Mediante. A pergunta inicial que a gente começou, né? O esforço árduo, certo? Porque depois de perder essa inteligência fluida, nossa senhora, para retomar isso, você vai ter que dançar muito, você vai ter que acariciar muito, você vai ter que olhar para o outro realmente, você vai ter que ouvir os passarinhos, você vai ter que tomar banho de rio para se recompor, além do esforço, que é basicamente o neurótico comum ou a patologia psicossomática, né? Em que é uma mente que briga com o corpo o tempo todo. E ela briga principalmente com essa inteligência original que vem com o DNA, gente. Isso é movido por uma coisa assim... Outro dia me perguntaram se eu acreditava em Deus. E eu contei essa historinha. Fala, olha, se você quiser dar esse nome, você dê. Eu vou chamar da Igreja do Santo DNA. A Igreja do Santo DNA. E aí que eu caso, inclusive, com toda a pesquisa e toda a vivência que eu tive do lado oriental também, que monja feita disso, eu diria assim. Né? Ela é feita disso. Ela não só fala, ela não só vive, ela não só se veste e se limpa, ela tá ali. Ponto. Achei interessante você falar isso do DNA, porque às vezes o pessoal pergunta para mim, não, mas o futuro da humanidade, eu falei, eu confio no DNA humano. Ele vai dar um jeito, o DNA vai dar um jeito nisso. Ele vai dar um jeito. Não é? Eu queria deixar uma dica para quem está ouvindo a nossa live. No livro A Coraça Muscular do Caráter, o Garcia ele dá uma visão assim bem nessa que vocês estão dando, né, do corpo, não mistificada, sobre a questão da não ação, sobre a não ação, esse princípio taoísta da não ação. Vale a pena dar uma olhada e para entender isso de um jeito prático, vamos dizer assim, né, não mistificado. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. No livro Respiração, Angústia e Renascimento, ele fala das palavras como anjos, né? Ele faz a relação entre, aproxima a ideia de as palavras são anjos porque elas voam no ar, porque elas levam mensagens e papapá. Mas as palavras também podem ser demônios, né? Sim, terríveis, sim. né? E aí, então, muito bonito esse livro. Aliás, as pessoas sempre que lembram dele, lembram deste livro. Parece que foi bem lido, né? Queria conversar um pouquinho com vocês, que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, a relação entre respiração, as palavras como anjos e as palavras como demônios terríveis. Bom, vamos lá. O que nós, no Zen Budismo, que a gente trabalha como base de toda a prática meditativa, é respiração consciente. E não é forçar uma respiração, é observar como ela está. E essa respiração, conforme os seus estados emocionais, ela muda.
E você pode trabalhar a respiração mais do que dizer não vou sentir isso ou aquilo, eu estou sentindo isso ou aquilo, e olha como minha respiração está, e eu volto para o eixo de equilíbrio. Então, para nós, a respiração é o fio terra, é aquilo que vai nos dar a conexão e até de mudar os nossos estados. Agora, isso de que a palavra é como anjos voando é uma beleza, né? E pode ser como demônios queimando também. Então, como é que nós usamos a fala? Como é que nós... E a fala tem a ver com o nosso processo mental, como é que eu penso a realidade? Como é que eu estou vendo e me relacionando com as outras pessoas e com o mundo? São meus inimigos? Eu escrevi um livro com o professor Karnal, e ele usou uma frase, o Sartre teria dito numa peça, eu não conheço essa peça, em que ele diz assim, o inferno são os outros. E ele fala assim, não, o inferno somos nós. Do ódio a uma cultura de paz. Nós podemos sair de um lugar desagradável, infernal, das palavras pesadas, rudes. Às vezes a palavra em si ela não tem o peso do emocional que você coloca, né? E essa palavra que você joga uma coisa muito venenosa, maldosa, pesada no mundo e que vai provocar a você e ao outro um estado de desequilíbrio, que a gente vai chamar. Isso é mais ou menos o inferno, né? Aliás, eu adoro quando Garça fala de equilíbrio, né? Que para ser equilibrista é mais importante, né? Do que viver em equilíbrio. Porque o tempo todo a gente está se reajustando. Não existe um equilíbrio perfeito, duro, fixo, né? É o tempo todo nos readaptando a cada instante. Assim como o corpo físico, a mente também. E as pessoas acham que não, que o processo mental está separado. Então, como é que eu faço das minhas palavras? Quando eu era criança, tinha a história de fadas, né? E a fada, quando a fada falava, saíam rosas, coisas perfumadas da boca. Quando era a bruxa, saíam cobras, lagartos, aranhas, era um cheiro mal fétido, né? Ou seja, o que você fala, quer seja da fada ou da bruxa, né? Aí vamos de novo para o Caim e para o Abel, né? A gente tem que fazer as pazes com eles. De vez em quando uma palavra infernal e uma ação surge também, você fala, ok, muito bem, vamos dar uma volta lá pelo inferno, mas vamos sair logo, né? Não vamos ficar lá muito tempo. A frase era assim, é mais importante ser equilibrista do que equilibrado. É isso aí, é lindo. A ideia é ótima, né? O Piaget fala disso também na formação da inteligência humana, que o importante é o equilibrar-se, porque todo equilíbrio sempre dá um desequilíbrio, porque na hora que a criança alcança um patamar de conhecimento, ele começa a ser atuado, e aí ele alcança outros lugares que não foram investigados, e aí desequilibra. E aí ela retoma e vai e desequilibra. Todos nós caminhamos assim, não tem como. Podemos ser adultos, estudados, mestrados, etc., mas sempre tem equilíbrio e desequilíbrio. Uma polaridade que se fala hoje. Eu queria colocar algo que ficou um pouco para trás, porque fica essa coisa do esforço, do fazer e não fazer. Hoje em dia eu estou lidando com o que eu estou chamando de trialética. Tem um lado, tem o outro e tem o eu. Então, na ação é o fazer, o não fazer e o nada fazer. A nossa civilização esqueceu que, de vez em quando, só medita, só respira, relaxa, vai dormir. Não precisa fazer nada, fazer tudo o tempo todo. Você enlouqueceu. Você perde a consciência desse jeito. Tem que ter esse espaço, que muita gente está passando mal com alta ansiedade nesse período de pandemia, de isolamento social, porque tem um lugar que a gente passeia por ele, eu diria que várias vezes por dia, que é um não sei. O que você está sentindo? Está meio esquisito. Alguns dizem assim, né? Está meio esquisito, porque não sei o que eu vou fazer, não sei qual é a rotina. Então, tem sido um momento que eu acho muito frutificante para as pessoas perceberem que tem alguém dentro delas e que essa pessoa não precisa estar pensando, não precisa estar fazendo, não precisa estar tendo propósito. Todo bicho, não só o ser humano, tem um momento que ele não faz nada, que ele fica lá respirando, fazendo sua yoga, comendo alguma coisa, dormindo, e não é dormindo depois das 8 da noite, às vezes ele decide dormir às 2 da tarde. Como assim? Quem que vai buscar as crianças?
E aí a gente chega no outro, a gente chega no outro tema, né? O inferno são os outros que estão dentro de mim. Porque na hora que eu estou relaxado, nossa, meu filho foi lá, a minha mulher, será que vai servir o almoço agora? Nossa, eu preciso tomar banho hoje. É um inferno, mas são os outros dentro de mim. Concordo com a correção que foi feita aí, né? E a monja sabe disso quando a gente trabalha com meditação. Tem hora que é um inferno, tem hora que você senta para meditar, nossa, a cabeça não para, não para, não para. Você vai olhar no relógio, não passou nem 5 minutos. Você fala, meu Deus do céu, que tempo devastador é esse dentro de mim. E outros momentos você senta, na hora que toca o sino, você fala, uai, como assim? Já passou 1 hora? Já passou 1 hora e meia? Então, o que é essa polaridade, que, aliás, está se chamando no mundo, a doença é a bipolaridade, né? Eu diria que falta o eu, que é caráter, que é psiquismo, mas que também é espírito. São só modos diversos de pensar sobre o mesmo fenômeno, que é essa junção corpo e mente. E o grande inferno, conhecido de todos nós, em que a gente acaba abominando ele e deixando ele de lado, é o corpo e as vontades do corpo, né? Que nem isso. Pô, são 9 horas da manhã, eu dormi 8 horas da noite, eu estou com vontade de deitar e dormir, guardado algumas proporções de desfunção, a gente está podendo viver esse tempo, esse novo tempo, nesse isolamento social, onde eu posso estar comigo. E estar comigo tem um outro lado também, que não é um momento que eu estou feliz, que eu estou alegre. Eu gosto de falar, existe a serenidade, mas a serenidade não é um sorriso da Mona Lisa. A serenidade é a realidade. E tem hora que a realidade não é alegre nem triste, ela é o que é. E você está ali, observando o que você vai fazer, o que você fez. Avalie. O mestre Osho, que foi o meu mestre, o último dos grandes mestres da minha vida, fala assim, não julgue. Eu, depois desse koan que ele falava, eu cheguei à conclusão, não julgue, mas dá uma avaliada, certo? Rápida. Real. E se posicione, posicione, né? Porque ele não gosta de mim, porque eu imagino que a mulher dele falou para ele, esse é o inferno. Você está no fake news do seu psiquismo. Não tem nenhum fato real. Que nem a psicanálise ou as terapias trabalham com esse conteúdo. O que é real? Não, mas ele não gosta de mim. Sim, mas você já conversou com ele? Não, nunca vi. Mas ele me evita. Bom, pode ser que ele esteja apaixonado por você e você está achando que ele está te evitando, porque ele não aguenta, tem vontade de pular em cima de você. Entendeu? Não, imagina, ele não gosta de mim. Olha só, vocês dois comentam no texto de vocês e a Monja Coen fala disso como paciente do Gaiarsa, né? Que você diz, Monja, que o Gaiarsa nunca te classificou, né? Que quando você foi internada no hospital psiquiátrico, que o médico queria achar uma classificação para você e que o Gaiarsa nunca fez isso e ele foi extremamente importante para você nesse momento difícil da sua vida. Então, isso está no livro, mas eu queria que as pessoas que estão vendo a live entendessem como que era esse compromisso do Gaiarsa com as pessoas que ele cuidava. Eu achei essa história tão emocionante, que é uma coisa que diz tanto desse compromisso dele, né? Uhum. Então, a minha vida estava indo, eu era jornalista, eu tinha um relacionamento com esse jovem que bebia muito, então a nossa vida era do emocional, assim, muito perturbado mesmo, né? A pessoa que bebe demais e exige muito a sua própria atenção, tinha vários romances simultaneamente com outras pessoas, trazia doenças para casa, enfim. Era uma coisa bem conturbada, muito intensa, e um dia eu falei, cansei, não quero mais viver, pus uma camisola bem bonita, deitei na cama e tomei todos os remédios que tinham, e só tinha Tetrex em casa, que era o antibiótico. Enchi de antibiótico, fechei a janela e disse, agora eu vou, chega. E não fui, porque eu acordei e estava no hospital e o Gaiarsa do meu lado. E bravo, eu nunca tinha visto ele bravo. E a primeira vez que eu vi ele bravo, quer dizer, ele não precisava falar nada, a gente sabia que a pessoa estava brava, né? Você reconhece alguém quando não está bem, que está bravo. E ele olhou para mim e disse assim, o que você quer? Você quer dormir?
Você acha que as coisas estão chatas e você quer descansar, quer dormir? Então, eu vou te pôr numa clínica, você vai dormir bastante, tá bom? Eu falei, tá bem, então vamos embora para a clínica dormir bastante. E na clínica eu vou encontrar esses outros terapeutas que estavam lá, querendo dizer, não, mas deve ser isso, você deve ter aquilo, e querendo me analisar. Eu falei, eu não vim aqui para ser analisada. Eu tenho o meu terapeuta, e vocês não são meu terapeuta, eu não vou falar com vocês, eu só falo com ele, porque vocês estão eles estavam numa outra plataforma, né? Eles estavam, aquilo que eles aprenderam, né, no livro, eu tenho que catalogar, essa pessoa vai entrar aqui, ó. O Freud falou, ela deve caber aqui dentro, né, mas não está cabendo, então, vamos pôr outra caixinha. Eu falei, não é caixinha. E aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu quero ir embora. Ele falou assim, então venha. Então foi uma coisa assim muito amorosa, né? Agora vai ficar porque você fez isso? Não. Você ficou um tempo, você percebeu o que está acontecendo com você? Você percebeu que não é bem dormir que você quer? Nem ser catalogada que você quer? Como é que você vai viver a sua vida e vai apreciar a sua vida? Então foi muito importante. É aquelas coisas que não são nem faladas, né? E essa percepção, por isso que a gente fala, a percepção do corpo, dessa conversa, que é maior do que a própria palavra, né? A presença dele, o olhar dele, a acolhida. E acolhida e bravo também, né? Eu acolho você, mas você fez uma coisa que é imperdoável. Como querer se matar? Por quê? Para que se matar? Vamos ver, vamos ficar em contato com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade. Como é que dá a volta nisso, né? E não como é que sai correndo disso. A minha ideia era essa. Então, quando eu vejo jovens suicidas, hoje em dia, eu me identifico muito, porque eu entendo. Eu falei, olha lá, então eu lá de novo. Tá chato, eu vou embora. Mas não adianta, não tem onde ir embora, né? Não tem esse ir embora. Eu vou sair da vida porque a vida está chata. Não, eu torno a vida agradável. Eu insisto muito em todos os lugares que eu vou dizer para as pessoas, não há nada pelo qual matar ou morrer. E no Zafu, a gente fala na meditação, que você morre no Zafu. Você tem que morrer quando você senta em meditação para as ideias que você tem de você e da vida. Para voltar, como ele falou, para o Nyose, que a gente fala em japonês. É assim como é como é. Esse é como é não é fixo nem permanente. Outra coisa interessante que o Nadish falou, e que o nosso fundador do nosso Zen budismo, no século XIII, ele escreveu, era isso. Existe o pensar, o não pensar, e além do pensar e não pensar. E as pessoas começam a meditar e dizem assim, eu estou pensando, aí não pensei. Será que é melhor não pensar do que pensar? Não, não é. Não é melhor nem pior. Tem que perceber que existem os três. Por isso que é interessante, eu gostei muito quando você falou também, como é que você falou? Trialética. Trialética. Mas o mestre Dogen, no século XIII, vai falar sobre isso, não é? E outra coisa importante, um menino, um jovem no Rio Grande do Sul, escreveu um livro que chama Nadismo. Vamos ficar todos os dias, alguns minutos, fazendo o quê? Nada. Não está meditando, não está orando, está fazendo nada. E a gente esquece que é importante esse nada, né? Esse fazer o quê? Você está sentindo alguma coisa? Não. Às vezes não sentimos nada, né? Estou só aqui. E por que não? Eu não estou ouvindo você, Fernando. Alguma coisa aconteceu com o seu som. Sumiu. Ela está só ouvindo. Eu coloquei no mudo, né? Que vieram os comentários no chat, eu vou ler aqui para vocês. Tem coisas interessantes também para comentar. Quer ver, ó? A Soraya comentou assim, Gaiarsa era um dos maiores defensores das crianças, é verdade. Ele escreveu vários livros preocupados com a educação, né, com a formação primeira, né, que é o que o Nadir estava falando antes. A Mariana comentou assim, não, a Milena comentou assim, espetacular, o inferno são os outros dentro de mim. O Carlos Borges, que não sou eu, Fernanda Carlos Borges, o Carlos Borges, que não é a Fernanda, ele comentou assim, cessar o diálogo interno, a propriocepção e o contato, quer dizer, ele está lembrando a importância que o Garça dava para as sensações proprioceptivas, né, para favorecer esse estado de meditação ou de acompanhar isso que é a não ação, né, que a gente estava falando antes e que ele menciona em vários livros assim explicitamente, né, e praticava. Eu vi e participei disso um pouco com ele. E
É isso. Não, e aí tem uma pergunta, já que vocês falaram você falou de meditação, Monja, e vai para o Nadish também, que é assim, olha, eles perguntam, o Roberto pergunta, meditação e psicanálise não deveriam andar juntas? Eu acho que no Gaiarsa, de algum modo, andou, mas aí ele não era nem meditação, nem psicanálise, né? O que vocês acham disso? Porque, de novo, a gente está dando nomes, né? E caixinhas, a gente que põe na caixinha. A meditação é uma coisa, a psicanálise é outra. Na verdade, estão juntas, elas não estão separadas, né? O ato do autoconhecimento é o que vai ser a libertação da pessoa, né? Tem uma frase do nosso fundador também, desse mestre Dogen do século XIII, que ele diz: estudar o caminho de Buda, o caminho do despertar, da iluminação, é estudar a si mesmo. Mas estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. E nenhum traço de iluminação permanece. E essa iluminação é colocada à disposição de todos os seres. Olha, se isso não está falando de psicanálise, de meditação, mas é a mente humana. O que esses carinhas lá na Índia, eu fico maravilhada pensando no Buda, há 2.600 anos atrás, falando coisas que a ciência agora está concluindo, né? Quer dizer, o nosso processo de autoconhecimento, dessa percepção interior, a verdade está em nós, está em cada célula do nosso corpo, está em todo o nosso ser. E a gente está procurando sempre fora, fora. Claro, o fora é o dedo que aponta a lua, como a gente diz, né? Mas eu não acho o dedo lindo, o dedo é bom, mas ele me apontou alguma coisa. O importante é que eu veja aquilo que o dedo apontou. Eu acho que uma das coisas importantíssimas que o Gaiarsa tinha era isso. Ele apontava. E a gente olhava para onde ele apontava. Porque ele apontava com a intenção de que a gente visse o que ele estava... Porque tem gente que aponta e você não vê, porque fica olhando para o dedo. Ele não, ele apontava com a intenção de que você olhasse na direção em que ele apontava, como sendo este um olhar que você pode desenvolver. Então não fique limitado com um olhar pequeno, mas abra, expanda esse horizonte, né? Em todas as dimensões, tá? Em todas elas, né? Da percepção da realidade de você, dentro da realidade, você transformando essa realidade, ao mesmo tempo que é transformado por ela, né? É de uma riqueza incrível, incrível. Eu acho que Zen... A minha mãe, por exemplo, ela ficou muito preocupada quando eu fui para o Zen budismo. Minha filha, que horror, família católica. Eu sentava lá pensando, estou traindo Jesus, que horror. Minha avó era filha de Maria. E um dia eu tive uma meditação, na minha meditação, Jesus e Buda estavam sentadinhos assim, lado a lado, e eles não brigavam, sabe? Eles eram amigos. E a partir desse dia, minha mãe me telefona no dia seguinte, ela tinha lido Erich Fromm, Zen e a Psicanálise. E no dia seguinte ela me diz: minha filha, eu já entendi. Você está seguindo e servindo a quem eu chamo de Deus. Você não precisa chamar, você chama do que você quiser, mas eu abençoo você. E ela me deu a benção, meu professor marcou a data da ordenação e tudo começou a ir nessa direção. Mas teve que ter um momento interno, né? Um momento nosso. Um momento em que você dá essa virada. E essa virada é dada através de várias procuras que foram fora e dentro. Porque tem um lugar que a gente chega que não tem nem fora nem dentro, não é? Não tem nem fora nem dentro. Você está em comunicação com tudo. Diga. Um profundo acolhimento, né? Fica assim, acolhido e pronto. Coisas muito demais. Nadish, você comenta isso no seu texto, a importância do Jung na espiritualidade do Gaiarsa, como ele lidava consigo mesmo e com os outros. Olha, de certa maneira foi uma surpresa, porque na hora que agradeço você, agradeço a editora Sumos, agradeço a quem começou a fazer esse movimento de resgate desse legado, que realmente foi uma pessoa impressionante, um ser humano extremamente curioso, cheio de habilidades, inquieto o tempo todo, pesquisando, ciência. Para ele era ciência. A experiência, o método científico, né? Tem uma coisa que me interessa, eu vou ver como é que foi, do que dizem, do que escrevem, e aí eu chego a uma certa conclusão da tese, falar, tá, entendi. E eu vou atrás disso, e eu vou atrás disso, e eu vou atrás disso. Essa é a vida. Essa viagem que eu faço
essa viagem até chegar no que chamam de iluminação. Eu gosto do hoje, porque hoje fala, olha, esse negócio de iluminar, ninguém se ilumina sozinho. Esse negócio de iluminação não é o indivíduo que se iluminou. Alguma coisa aconteceu nesse todo que está aqui e você faz parte, que, pum, de repente, um lá fala, opa, aí você pergunta o que é, ele fala, não, nada não. Né? Mas eu gosto de brincar com as palavras também, que nem Gaerça me ensinou isso. O Gaerça é cientista, né? Essa coisa do fora, do fora, do fora, do fora. Caim, eu vou sofrer o tempo todo. É que é um pensamento. Hoje falava assim, ninguém limpa sangue com sangue. Pensamento não limpa pensamento. Então, o que é isso que você vai desenvolvendo, que é uma presença, uma consciência, um Deus interior, ou simplesmente um caráter, como eu gosto de resumir, dentro da psicanálise, juntando o que o rapaz perguntou aí de meditação e psicanálise. Tudo é coerente com tudo. São só correntes diferentes. E que a gente fica, como Caim, brigando com essas coisas durante muito tempo, em vez de começar a somar diferentes níveis, né, transparências, ou somar uma holografia, que sou eu. E não sou eu. Como disse a monja, eu também vou nessa. Né? Tem hora que eu não sou mais o observador. Eu sou só a observação. Eu estou ali. Flutuando, às vezes preocupado, às vezes com uma sensação meio densa, eu gosto de falar. Eu tenho fugido muito nos últimos anos dos nomes das emoções. Eu prefiro sentir as emoções. Porque na hora que eu dou um nome, às vezes eu estou chamando uma profunda tristeza de depressão. Nossa, aí a coisa piorou. A coisa piorou. Como estou falando nesse momento de pandemia e isolamento, tem um estar que para muita gente, eu diria para quase todo mundo, é muito incômodo, que é simplesmente estar consigo. E você vai comer, ou você vai trabalhar um pouco, ou você vai brincar com uma criança, ou vai dormir, ou vai tomar um banho, cortar as unhas. Por que nós não podemos viver esse estar? A maior parte das pessoas não vive, né? Esse estar, simplesmente ali. Isso é meditação. Que para mim o desdobramento de meditação é assim, a gente treina na passividade, a gente treina parado, a gente treina sentado, alinhado, fluindo na respiração. Respiração é a base de tudo. Respiração. Mas esse estado meditativo não é só na hora que você está meditando. Ele vai começar a florescer na hora que você está brincando com o teu filho, na hora que você está conversando com tua companheira, na hora que você está conversando com um amigo. Vão ter momentos em que, nossa, até uma estranha harmonia, ou uma estranha coerência, em que não estamos acostumados. Não estamos. Por causa da estrutura de caráter, de personalidade. Posso te interromper um minutinho, né? Diz que a gente só tem 10 minutos, passa muito rápido 1 hora. Nossa live tinha que ser 3 horas, né? Passa muito rápido, eu tenho que coordenar a mesa, né? Vocês dois comentaram sobre os sonhos nos textos de vocês, né? A importância que o Garça dava para os sonhos. E os dois citam Jung, como que o Garça ia na pista do Jung para trabalhar a questão dos sonhos de uma maneira muito específica, muito dele, né? E você conta uma história também, monja, sobre isso, né? De que um dia você sonhou que acordou e ele falou, que bom, você acordou. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a importância que o Garça dava para o sonho e a relação dele com Jung nessa relação com os sonhos, né? É interessante, né? Porque eu fui uma época para a Inglaterra e a BBC estava passando uma série sobre Jung, né? Eu entendia pouco inglês, mas era maravilhoso aquilo, principalmente a ideia do inconsciente coletivo, né? A gente perceber que tem um lugar em que estamos nos comunicando o tempo todo com tudo e todos. E aí vem de novo um conceito que é bem budista, que tudo que existe é como se fossem raios luminosos multicoloridos, onde em cada interferência emite luz em todas as direções. Isto seria a vida, todo o processo, né? E é o processo dos nossos neurônios, não é? As conexões neurais que são eletricidade pura e coloridas, né? Se a gente quiser pôr essas cores. Eu estive falando com um neurocientista esses dias, ele me disse que passando pessoas em meditação profunda em ressonância magnética,
Essas duas áreas aqui do cérebro, que eu sei como é que chama, elas ficam pretas. O resto está extremamente ativado. O cérebro, ele não para porque está meditando. E é isso que as pessoas confundem, né? Eu vou meditar, então eu vou parar, eu vou sonhar, eu vou imaginar outras coisas. Não é bem isso, não. Ele está ativo. Ele está muito ativo. Mas essa área que é a separação, eu e o outro, e o dentro e o fora, ela dorme, ela adormece, ela se aquieta. Então você se sente em comunicação com tudo e todos. Isso é belíssimo, porque cientificamente é comprovado, segundo este neurocientista, né? Mas vamos falar um pouquinho de sonho, é isso. O mestre Dogen, de novo, esse, do Zen Budismo, diz assim, a vida é um sonho dentro de um sonho. Eu acho isso uma joia. É um sonho dentro de um sonho. Quer dizer, o que nós estamos sonhando? Como que estamos sonhando? E Gayatri sempre dizia para mim, o sonho fala com você. É você que tem que entender o seu sonho, não sou eu. Eu posso apontar para você de novo, né? Eu aponto a você possibilidades de você entender o que a sua mente está falando com você. Ela está te contando alguma coisa. E quando eu falei para ele, pois é, eu sonhei que acordei. Ele falou assim, que bom. E o que aconteceu quando você acordou no sonho? Eu falei, eu fiquei acordada, mas eu estava dormindo. Ele falou assim, isso é um presságio muito bom. Você vai acordar mesmo, né? Então, dentro do seu sonho, você acorda, você desperta. Né? E é interessante isso. A parte do budismo tibetano, que eu conheço pouco, eles trabalham muito com a ideia de que você pode escolher seus sonhos. E você pode trabalhar esses sonhos, né? Um outro nível de consciência. Mas isso eu nunca fiz, não é uma prática que eu tenha desenvolvido. Eu ouvi falar que ela existe. A prática do sonhar, da escolha do sonho. Esse dormir, que não é um dormir completamente fora de qualquer nível de consciência, mas que resta alguma coisa, esse observador que a gente fala até o momento que ele desaparece, aí a gente vai chamar isso de samadhi, vai chamar isso de iluminação, de satori, de kensho, de despertar, é quando desaparece o observador. Enquanto eu estou observando a minha respiração, o meu corpo, eu estou num estágio inicial, importante. Vamos chamar de mindfulness hoje em dia, né? Estou em plena atenção. Mas o mergulho maior, não tem mais a noção de quem é que está observando aquilo. Você se torna o que está acontecendo. Uma senhora uma vez terminou um retiro, foi no Japão, e o professor disse que ela teve experiência mística nesse retiro. Então me faça um poema. E ela disse assim, o galo cantou, kikuká, kikuká. Kikuká é como o galo canta em japonês. O nosso é cocoricó, não é kikuká. E kiku quer dizer ouviu. E cá é interrogação. Então é como ela se tivesse dito, o galo cantou, ouviu? E é só isso. Não é bonito, não é feio, gosto, não gosto. É. E é nesse lugar que a gente chega. Então o Gayatri me estimulava a pensar no meu sonho, mas entender. Mesmo que eu não lembrasse muito depois. Não sei como foi com a Tem muitas histórias, inclusive eu sofri de pânico noturno quando tinha 6, 7 anos, quando meu avô morreu. Essa é uma outra história que fica por uma outra vez. Seguindo Jung, a ligação que eu fiz escrevendo o texto, que foi um texto simples de escrever, mas muito complexo de entrar na formatação dele, é que eu sinto que o Gayatri primeiro foi Jung. Ele primeiro entrou nessa expansão que o Jung dá, do sonho, dos arquétipos, em que, eu gosto de falar, o Jung, de certa maneira, foi o religioso da psicanálise. o que ousou falar que tem santos, que tem arquétipos, que essas coisas são sonhadas e que essas coisas podem se realizar. Tem sonhos que são visões, tem sonhos que são simplesmente sonhos. Gosto de usar também nesse momento uma coisa do xamanismo, em que o xamanismo eles constroem um avesso nosso, que você é voltar ao sonho do divino. A tua vida não é sonhar em ser divino, é você voltar aos campos do Senhor e se tornar mais um dentro disso, que é a realidade divina, fantástica, de toda essa interação
biodinâmica do planeta, que é uma coisa assim estupenda, fantástica. Quem é que vai sonhar, se você pega figurinhas de peixinhos, de pequenos insetos, tem umas formas que Deus deve ter tomado algum alterador de consciência na hora que fez aquilo, entendeu? Porque são umas coloridos, fluorescentes, e vai. Tem uma coisa curiosa, que eu conversei com a Fernanda antes, que eu fui discípulo do Osho, né? E o Osho não chamava Osho, o Osho chamava Bhagwan Sri Rajneesh. E teve um momento que ele falou, não quero mais chamar disso, porque isso significa a imposição do princípio masculino sobre o feminino. E todo mundo falou, meu Deus do céu, como é que vamos chamar ele agora? E aí surgiu essa palavra, que a monja deve saber mais do que eu, que é Osho, aquele que caminha à frente. Como eu diria que os nossos sonhos também caminham à frente. A gente também é movido por sonhos que a gente vai realizando. E graças a Deus tem uns que acontecem que são fantásticos, que a gente nem sonhou, mas que aconteceram. Que nem o Gaiarsa, quando uma das últimas vezes, não. Quando ele esteve em Brasília, lá no Centro de Meditação e Terapia que eu coordenava, ele pediu o Sanyas, que a gente mandava uma cartinha lá para a Índia e vinha o Sanyas. E o Gaiarsa daquele jeitão, né? Espírito, Osho, o que é isso? Né? Ele é católico na origem, né? Como assim? Um mestre oriental, todo trabalhado. E o nome veio, chamava Swami Jivan Samarthi. O Swami é um designativo para os iniciados, senhor de si. Jivan é uma determinada tribo, e Samarthi seria o nome pessoal. E veio o nome Jivan Samarthi, vida poderosa. O Gaiarsa quase foi um sonho que jamais ele ousaria que alguém na Índia mandasse um reconhecimento assim tão simples. Senhor de si, vida poderosa. Vida Ela adorou. Pô, só isso. Não precisa meditar, não precisa falar, não precisa defender, não precisa ser discípulo nem nada. Foi lindo, sabe? Aquela coisa, do dia que ele leu o nome, ele olhou com aquela dúvida assim, mas como? Como é que eles descobriram? Quase que o grupo Sanyas mandou, né, porque era uma mulher que dava esses nomes, não me pergunte como, mas ela acertava. Ela apontou para ele e falou, senhor de si, vida poderosa, ponto. É um pouco junguianamente, é uma sincronicidade, é um apontar. Aí, olha só, já chegou o nosso tempo, 16 horas. Passa rápido demais, né? 1 hora passa muito rápido de live. É mais quando tá bom, né? Mas aí eu vou botar rapidinho em 1 minuto. Ai, desculpa, pode falar. Ele é parecido com o Gaiarsa, né? Muito! As mãos dele. Nossa, eu tô vendo o Gaiarsa com as mãos movendo, o som da voz, a maneira de falar. Que coisa bonita, que coisa bonita. É um legado vivo, né? A continuidade. É isso aí. A risada é igual, né? Igual. A minha mãe diz assim, adoro você, monja. Adoro você, monja. Adoro tua risada, adoro teu humor, adoro esse zen, esse budismo que você é. Vivo. Muito lindo. Você está fazendo uma coisa linda, Fernanda, porque ele está vivo aqui conosco. Não é um legado de alguém que morreu, é alguém que está vivo em nós e que a gente dá continuidade àquilo que ele nos provocou, nos ensinou, nos mostrou e a gente foi adiante. É lindo, lindo. Está muito claro, monge, o quanto que ele está vivo mesmo, o quanto que esse vivo mostrou o quanto que ele está vivo em cada um de nós, né, dos colaboradores e outras pessoas que vêm surgindo, dizendo, nossa, que bom, nossa, enfim, está movendo muita gente, né? Muito bom. Então tá bom, gente, eu ia contar uma historinha rápida de uma meditação que ele fez, mas não vai dar tempo. Eles vão fechar você antes, né? Vai cair aqui, né? Alguém está dizendo, pode ficar tranquilo aqui no chat, então eu vou contar rapidinho. Eu levei o Gaiarsa uma vez para fazer uma meditação muito profunda, né? Com o chá da ayahuasca, né? E aí, essa história o Nadish já sabe que eu contei para ele. E daí, no meio do transe, o Gaiarsa desejou ver Deus. Ele falou, quero ver Deus. E aí começou a vir uma luz muito, 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 muito intensa no transe, né? E era uma coisa assustadora. Ele ficou muito apavorado e virou de costas.
Aí que vem a parte bonita, que é muito Gaiarsa, eu acho tão bonita essa história. Aí, quando ele virou de costas, ele percebeu que ele não tinha que ver de frente, mas que essa luz iluminava o caminho dele. Então, a luz estava ali não para bater de frente com ela, né, mas para iluminar o caminho dele. Então, quando ele virou de costas para essa luz no meio de um transe muito profundo com o chá da ayahuasca, né. Eu achei isso muito bonito e é muito Gaiarsa, que é aquilo que a gente estava falando no início da live. E aprender a ver, né? Aprender a ver de novo, recuperar a visão é iluminar-se também, né? É isso. Sim. Não é? Então tá, gente. Para contatos, legadogaiarsa@gmail.com. Eu fiz uma página no Facebook com todas essas lives e outras, né? Que tá lá, é o legado de José Gil Gaiarsa. No canal Filosofia em Movimento tem outros projetos, não só isso, mas tem uma playlist, né, com todos esses vídeos e outros que faremos. Eu quero agradecer, hoje é a última live de lançamento, eu quero agradecer demais a presença de vocês e de todos os outros que embarcaram nessa viagem com a gente, comigo. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, prazer em estar juntos. Prazer. Eu me rendo. E agradeço a todos que vêm acompanhando as nossas lives também, que estão juntos, né? Estão junto com a gente. Então tá. Beijos. Beijos e beijos. Tchau, tchau.